Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Geografia do nono ano. Iniciaremos a unidade 6, que fala sobre a Ásia, as grandes economias. Nessa unidade, estudaremos o Japão, os tigres asiáticos, a China e a Índia. Nessa imagem, podemos ver pessoas vestidas de nobres festejando o Ano Novo no Japão. Estão aos pés do templo shintoísta em Kyoto e realizam um jogo. Eles têm que passar o maior tempo possível com a bola no ar. Isso tudo para preservar a cultura do país e também para pedir boas colheitas no ano que se inicia. Essa imagem é a foto da mesma festa, mas em outro ângulo. Bem, Japão, um país marítimo e potência mundial. Nós temos aqui a localização do Japão, tá? Que é um arquipélago localizado no hemisfério norte. Está distribuído em 4 ilhas maiores, tá? Temos aqui a ilha Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. E mais de 3.000 ilhas menores, certo? Dá para vocês perceberem aí, né? O território japonês totaliza, olha só, 337.915 km². Comparado com o nosso país, assemelha-se ao território de Mato Grosso do Sul, que é um pouco menor do que o território do Japão, certo? O Japão se localiza também numa área de encontros de placas tectônicas e isso proporciona ao país uma instabilidade geológica. O que isso quer dizer, professora? Que constantemente existem terremotos de diversos níveis, na escala Richter. Então, é algo que o país há muito tempo vem se preparando para esses terremotos que são uma constante na realidade do país, tá? Vamos aqui. Temos, deixa eu aumentar aqui essa imagem para vocês verem o relevo do Japão e as placas tectônicas. Bem, vamos pelas cores, né? O verde é a parte mais baixa do relevo, de 0 a 200 metros de altitude. O amarelo de 200 a 1.000. E o laranja a partir de 1.000, tá? O triângulo é o pico e os tracejados são os limites das placas tectônicas. Então, vamos lá. Nós temos aqui a placa euroasiática, certo? Vamos aqui, ó. A placa euroasiática, certo? Ó, tá aqui. Temos a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Um encontro de 3 placas tectônicas, certo? E essas placas, o movimento delas são convergentes, o que significa que elas estão se chocando constantemente, certo? Temos uma perguntinha aqui no livro de vocês. Em que ilha se concentram os picos montanhosos do país? Essa ilha está próxima ou distante das zonas de contato entre as placas? Então, os picos montanhosos é onde tem os triângulos, tá vendo? Ó, são as maiores altitudes do Japão. Vamos lá, então está na ilha de Honshu, né? Junto à zona de contato entre as placas das Filipinas, do Pacífico e Euroasiática.
Então dá para a gente perceber que é uma região de constante movimentos de placas. Vamos lá. Nós temos 70% do território japonês constituído de montanhas, já que o território desse país é um arquipélago onde constantemente surgem pequenas novas ilhas, devido a essa dinâmica das placas tectônicas, tá? Essa questão do relevo montanhoso acaba dificultando a prática agrícola e a própria preservação da cobertura vegetal do país, certo? Temos aqui o uso de tecnologias dentro do país para que possa possibilitar unir essas 4 ilhas principais por meio de pontes, de túneis, que possa permitir uma melhor integração entre o território, certo? Devido o país ser um arquipélago, né, ele tem um grande litoral, tá? Em torno de 28 mil quilômetros expostos às massas de ar úmido que vem do oceano, um litoral bem extenso. A população japonesa, em média 126 milhões de habitantes, isso no ano de 2017. E essa população concentra-se nas planícies litorâneas, tá? Onde existe as áreas de desenvolvimento econômico, as principais áreas de desenvolvimento econômico do país, certo? Onde há concentração industrial e as grandes cidades japonesas de Tóquio, Osaka, Nagoya, entre outros, tá? Nessa região também se desenvolve a pesca, a agricultura do arroz em campos alagados e alguns outros cultivos. Vemos aqui no mapa, certo? Do Japão, mostrando as chuvas, né? As massas de ar quente e fria. A densidade demográfica. Isso aqui no ano de 2012. Tá um pouco antiga, né? Mas é isso mesmo. As áreas com menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado são essas áreas amarelas. A gente observa que grande parte do território se concentra grandes aglomerações, certo? E temos aglomerações com mais de 700 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica muito alta. Temos aqui um texto complementar, né, sobre a ponte Akashi Kaiku. Essa é uma das maiores pontes pêncil, né, que foi concluída no Japão em 1998. O objetivo era o quê? Unir, né, território japonês da ilha de Honshu à ilha de Awaji, certo? Conectando Honshu e Shikoku, buscando estimular, né, a parte econômica, o intercâmbio cultural no oeste japonês, já que é uma região que é bastante movimentada, certo? E o governo japonês buscou integrar essa área devido à questão mesmo do movimento, né, de ser uma área importante, de muito movimento, e também devido às intempéries daquela região, né, ventos fortes, terremotos constantes, certo? Aí nós temos aqui, falando que a ponte tem 3.911 metros de comprimento
e um vão central de 1.991 metros, superando o recorde anterior, que era o vão da ponte de Humber, na Inglaterra, né, que tem 581 metros, tá? A inauguração foi em 1998, teve 1.500 convidados que desfilaram sobre a ponte. O príncipe e a princesa oficializaram a abertura da cerimônia. Certo? Vamos aqui, né? Segundo os especialistas, a ponte foi realizado testes onde a ponte pode resistir ventos de 280 km por hora e terremotos até 8,5 graus de magnitude na escala Richter. Então, ela é muito resistente, né, a furacões, terremotos, a questão mesmo do mau tempo daquela região. Aí temos uma foto dessa ponte, certo? A ponte pêncil significa que ela é uma ponte suspensa. E mostrando as áreas em que ela liga. Certo? Ó, tá vendo os tracejadinhos aqui, ó? É a ponte ligando toda essa área do Japão. Vamos aqui para a era Meiji e a economia japonesa. Nós temos a era Meiji, instalado no Japão em 1868, onde o poder dos shoguns foram substituído pelo jovem Mitsuhito, conhecido por Meiji. Foi um período de grandes mudanças na história japonesa e nesse intervalo de mudança, devido ao incentivo do Estado, o país conseguiu se industrializar. Houve uma revolução industrial dentro do país, transformando a realidade agrária do Japão em uma realidade industrial. O país passou a crescer bastante. Assim, apoiado pelo imperador, algumas famílias formaram poderosos grupos econômicos industriais, chamados Zaibatsu. Temos aqui, após a Segunda Guerra, o país ele ficou totalmente destruído, como a gente já comentou em aulas anteriores, e acabou recebendo investimentos, empréstimos norte-americanos, para que pudesse se reerguer. Tá? Por que isso? Os Estados Unidos destruiu o Japão e ajudou a se reerguer, porque o país temia que os soviéticos tomassem o controle da ilha, né? Investisse e tomasse controle da ilha japonesa. Tá? Então, a partir desse momento, o Japão passou a investir maciçamente na educação, na tecnologia, na mão de obra qualificada, para que pudesse atingir o crescimento industrial tão grande, certo? Onde pudesse se firmar novamente no cenário internacional. Pessoal, só para que vocês possam ter noção, nenhum país do mundo ele vai crescer se o governo não valorizar a educação, a ciência, tá? E a tecnologia que estão juntas. Então, a gente tem o exemplo do Japão, né, que conseguiu se reerguer num período relativamente curto de tempo após a Segunda Guerra Mundial, devido a essa valorização da educação. Fica a dica, tá? Atualmente, as principais empresas japonesas formam impérios industriais, empregam muita mão de obra, né? E atua praticamente no mundo todo, com as transnacionais, com os seus produtos de qualidade. A organização da produção industrial japonesa baseia-se em dois grupos de empresas, que são as corporações industriais e as pequenas e médias empresas, que vão fornecer às empresas maiores as peças necessárias, tá?
Entre as principais corporações industriais estão as transnacionais Toyota, Nissan, Hitachi, Honda, Nippon, entre outras. E o faturamento anual dessas empresas supera bilhões de dólares. É o lucro dessas empresas. Muitas vezes são superiores ao PIB de alguns países pelo mundo. Algumas dessas transnacionais formam grandes conglomerados e atuam em diversos ramos de produção. Quais ramos? O eletrônico, petroquímico, a mineração, metalúrgico, bancário, automobilístico, exercendo grande influência na economia mundial, tanto na esfera financeira quanto política. Temos aqui a agricultura no Japão. A gente já até comentou que o espaço é pequeno, devido ao seu relevo montanhoso. Temos cerca de 70% do território japonês ocupado por montanhas, né? Isso limita o cultivo no país, tá? As terras cultiváveis ocupam apenas 14,3% da superfície do país, cerca de 5,4 milhões de hectares. Para compensar esse pouco espaço, eles trabalham para obter elevada produtividade com o emprego de adubos, máquinas, irrigação, rotação de culturas e outros procedimentos técnicos para aumentar essa produtividade, certo? É plantado em colinas, em morros, tá? Então, os japoneses conseguem obter até 4 colheitas anuais com essas técnicas agrícolas. As propriedades rurais são pequenas, nada de latifúndios, né? Como é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Os latifúndios lá não existem, são pequenas propriedades rurais, com áreas médias cultiváveis de 1,7 hectares. Tá? De modo geral, predomina a propriedade com menos de 1 hectare, que somadas representam cerca de 71% das propriedades agrícolas. Só um momento. Temos aqui os principais produtos agrícolas, né? No Japão são o arroz, que faz parte da cultura japonesa, trigo, cevada, batata, hortaliças e frutas. O arroz é tão forte a presença na cultura japonesa que ocupa 60% da área cultivada no território e apresenta o maior índice de produtividade no mundo, cultivo de arroz no Japão. Nos últimos anos temos aqui, a produção que era totalmente consumida pela população vem apresentando excedentes, tá? E em razão das mudanças dos hábitos alimentares da sociedade japonesa, levando as autoridades a incentivar a produção de frutas, hortaliças e a criação de gado bovino. A produção agrícola é elevada, mesmo assim é insuficiente para o consumo do país. O Japão produz cerca de 75% das necessidades alimentares da população, mas depende da importação de muitos produtos, como trigo, açúcar, milho, soja, carne, certo? Temos nessa foto aqui, mostrando uma engenharia mecânica, né? Um maquinário agrícola produzido para pequenas propriedades. Aí nós temos agora o espaço industrial e os recursos minerais limitados no país. Temos aqui mostrando a posição do Japão na economia mundial em 2017 como o terceiro do mundo. O desenvolvimento industrial depende da importação de matérias-primas, uma vez que o território japonês é limitado em recursos minerais. Ele importa o petróleo, que necessita, em média, 90%, né, do minério de ferro e manganês, 80% de cobre e várias outras matérias-primas necessárias para a
o funcionamento das indústrias japonesas. Para superar essa limitação, o país adotou uma política de exportação com preços competitivos, buscando o desenvolvimento e inovação de tecnologias na produção. E isso conquistou mercados, não só na Ásia, mas também os norte-americanos, os europeus, e investiu, né, na atividade mineradora fora do território japonês, como a gente viu, né, o território ele não dispõe, né, de minérios suficientes, garantindo esse investimento, né, em outros territórios na extração de minérios, garantiu o suprimento das matérias-primas, tá? E estimulou pesquisa científica, tecnológica, tá? E tornou-se líder em inovação, por exemplo, na robótica, tá? Aí temos aqui o mapa do Japão, mostrando o uso da terra e do mar. Vamos para a pecuária e a pesca. Enfrenta problemas, né, no espaço do Japão. Vou aumentar aqui para vocês acompanharem melhor. Só um momento. Apesar da não existência de áreas para ampliação de pastagem, né, devido ao território ser pequeno e montanhoso, não tá dando, só um momento. Vamos assim mesmo. Temos aqui o crescimento no consumo de carne, leite e derivados, tá? Isso só é possível por meio das importações desses produtos. O rebanho é pequeno em relação à população, né? Pouco mais de 126 milhões de pessoas em 2017. O gado bovino de corte e leiteiro totalizaram em 2017 apenas 8,3 milhões. Então, é pequeno, né? Esse número é pequeno para a quantidade de pessoas. Corresponde à relação de uma cabeça de gado para cada grupo de 15 pessoas. No Brasil, temos aqui, a relação é de 1 por habitante. O rebanho de suíno era o mais numeroso, somando 9,1 milhões de cabeças no ano de 2017. Merece destaque também a atividade pesqueira, né? O país se destacou em 2016 como o 5º país na produção de peixes, sendo superado pela China, Indonésia, Estados Unidos e Rússia. Os produtos de pesca têm grande importância na alimentação japonesa, sendo a principal fonte de proteína. E por aqui finalizamos o assunto da aula de hoje. Bons estudos e realizem a atividade. Até a próxima!